Futon é o primeiro conto da coletânea Fragmentos do Horror do Junji Ito, que é um mangaka famosíssimo quando se trata de horror e terror, enfim, essas coisas muito bizarras. E grunge, não, grunge é Nirvana, tô muito confusa, calma. E gore, ele gosta de gore. Enfim, continuando. Bom, Futon vai ser um conto muito curto, eu achei, quer dizer, não tem como você não tem como discordar que 8 páginas é um conto, né, não é um romance, né? São apenas 8 páginas, elas não têm muito contexto, não tem muita explicação, também não é como se precisasse. Eu acho que também a ideia do Junji Ito nesse conto específico é deixar em aberto mesmo, não sei se é porque ele foi inspirado em alguma lenda que também não tinha... Porque todos os contos dessa coletânea são meio que inspirados em lendas do Japão e lendas urbanas, né, por assim dizer. E eu não sei se Futon foi inspirado numa lenda que já é sem muito nexo, sabe, sem muita explicação. Não é que não tenha sentido, mas que... Eu vou contar a história pra vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer. Uma garota aparentemente fugiu com seu namorado e agora eles estão morando sozinhos. Por que ela fugiu? Como ela fugiu? De quem ela fugiu? Eu não sei. Foda-se. Mas ela tá morando com esse namorado. E Tomio é esse namorado. E Madoka é essa garota, né? A respectiva namorada. Bom, o conto já começa, tem essa leve introdução que eles fugiram e tal. E Tomio já tá há alguns dias apavorado. E ele diz que há criaturas e que estão tentando pegar eles. E ele insiste, inclusive, pra Madoka se esconder embaixo do futon. Eu não entendi o que é o futon, porque eu acho que talvez tenha sido um erro da tradução, eu não sei. Mas ele diz pra ela entrar embaixo do futon e se esconder com ele. E ela diz também que ele não sai debaixo do futon. Só que quando você pesquisa, o futon é isso aqui, que, pelo que eu entendi, é um colchãozinho, mas enfim, isso é irrelevante também pra história, foda-se. Continuando. A Madoka, ela fica preocupada e tal, mas não tem o que fazer, ele não quer sair debaixo do futon. O Tomio piora, e ele não só quer sair de baixo, como ele também deixa de ir ao banheiro, e deixa de comer, enfim, ele realmente não sai debaixo do lençol, fica ali escondido, e apavorado. Ele começa a usar fraldas, ele não tá indo no banheiro, ele começa a usar fraldas, e a Madoka, ela começa a trabalhar e tenta cuidar dele, ela limpa a casa e, né, fica tentando viver isso aí. Por que ela não foi num psiquiatra? Eu não sei. Por que ela não chamou alguém? Eu não sei. Talvez seja porque ela tá foragida, fugiu, porque os dois são, na verdade, Bonnie e Clyde japoneses. Nunca saberemos, porque o Junji Ito não quis. E, né, a vontade de Junji Ito é a vontade... É o que vai acontecer, porque, né, ele manda, né, fazer o que? Eu vou contestar ele? Nunca. Continuando. Numa bela noite, Madoka acorda, do nada, e se depara com o que é, né, uma mulher distorcida, né, em cima de um negócio que parece um galho, enfim, com uma imagem bizarra e grotesca na frente dela, e, tipo, em cima dela, exatamente como o Tomio vinha relatando pra ela, né, vinha falando pra ela o que ele estava vendo. Ela grita, assustada, e Tomio assume que é tudo culpa dessa mulher. Ele fala, não, é tudo culpa dela, ela que fez isso, não sei o que, ela me amaldiçoou. Mas ele também admite que a culpa é dele, que uma noite, que aí ele se desculpa e disse que uma noite em que a Madoka não estava em casa, ele chamou essa mulher, ele não conhecia ela, chamou ela pra entrar, ele ia fazer sapecagens com essa mulher, e acabou que não deu muito certo, porque a mulher disse que era uma bruxa, e ele ficou assustado, e não deu certo, né, infelizmente, né, não deu certo, né, o que ele queria ali. Aí ele mandou a mulher embora e desistiu de fazer as sapecagens que ele queria fazer com essa mulher, porque ela era uma bruxa. Ou seja, muito cristão ele. Aí ele deixou ela, né, ela foi embora, mas ela amaldiçoou a casa. Então, não tem muita explicação, ele só foi culpa dessa mulher, essa mulher amaldiçoou a casa. Aí Madoka, muito assustada e muito coerente, finalmente ela foge dali, ela sai correndo, assustada, e só volta um mês depois. Então aí na próxima página a gente vê um mês depois Madoka voltando, e aí ela encontra a casa suja, e o Tomio no futon ainda, coberto, e aí quando ela vai tirar o lençol, ou o futon, ela vai tirar ele e tem uma crosta esponjosa assim,
grudada no futon, e nele, essa coisa esponjosa, depois ela sabe, né, o conto explica que era um fungo alucinógeno que cresceu no futon. Então, o conto ele termina assim, entreaberto. Entreaberto não, né? Aberto, em aberto. E aparentemente Tommy sobreviveu, porque quando ela chegou lá ele estava quase morto. Bom, se você parar e olhar para o histórico do Junji Ito, eu acho que é mais provável que seja realmente uma bruxa que tenha amaldiçoado a infidelidade do Tomio, enfim. E esse, essa parte, essa justificativa, me lembrou vagamente eu acho que é o primeiro episódio de Sobrenatural, eu posso estar enganada, provavelmente estou enganada, que tem uma moça que ela morreu, ela matou os próprios filhos, aí ela fica na estrada, ela se matou e matou os filhos porque o marido foi infiel. Aí ela fica na estrada esperando outros homens infiéis aparecerem. Ela seduz eles, leva eles até a casa e mata eles. Aí essa é a história, né? E me lembrou muito isso, porque, né, mulheres que estão meio que amaldiçoando ou punindo a infidelidade de outros homens. Eu falei de olhar o histórico do Junji Ito, mas o histórico que eu digo realmente é só o Fragmento do Hope, que é a única coisa que eu conheço dele, que eu tô lendo. Eu não sou expert em Junji Ito, mas eu já estou gostando bastante. E apesar de gostar muito das outras histórias dessa coletânea, essa não é minha favorita, eu realmente não gostei dela. Eu acho que faltou muita. Não sei, não deu tempo de eu gostar da. Como é o nome da menina? Não deu tempo de eu me afeiçoar a ela, ou então de sentir a agonia do Tomio. Não deu. Eu não consigo ter. Sei lá. Não é como, por exemplo, na Mulher que Sussurrava, que eu achei muito. Eu acho que se não é a minha favorita, eu acho que é a minha favorita desse conto. Mas assim, é diferente, você tem toda uma história, você tem uma afeição que é criada entre esqueci o nome dela, mas entre as duas protagonistas, né? A mulher que cuida dela e a filha do magnata lá. Então é diferente, você cria, você entende. Então eu acho que essa história não deu tempo suficiente de eu me importar. É uma história que você não se importa, você lê e você desinteressante. E além disso também, falando de A Mulher que Sussurrava, comparando as duas, né? Eu acho que A Mulher que Sussurrava é uma história bem mais tensa. Tiro mesmo pela minha cena favorita, que é exatamente quando não lembro o nome dela, mas a cuidadora da menina, ela tá zumbificada atrás dela. Eu acho tem essa atenção, e a tensão se torna maior, porque, embora também seja curta a história, você depois sabe que ela sofre abusos em casa. Então, tipo, entende que as camadas colocadas nos personagens, no caso, nelas duas, na personagem, né, deixa a história mais tensa. Então, por que a gente vai ficar tão comovido quando, spoiler, a cuidadora morre no final? Por que a gente vai sentir tão... Por que fica tão assustador também, tão tenso? Porque eu acho que a Mayumi, ela é uma garota doce, meiga o tempo todo e assustada, e depois ela simplesmente comete um assassinato. Então o peso fica maior, porque a Madoka, que é a namorada do Tomio aqui nessa história, em Futon, ela não tem personalidade. Você não sabe quem é ela, você não sabe como é que eles eram antes, você não tem um background da história pra você sentir peso nas decisões dele, nele trair ela. Você não tem, é tudo muito genérico e a história se torna ruim por isso. Então, como eles não têm camadas, é só uma série de eventos que aconteceu ali e ninguém se importa, ninguém tá nem aí. Também, aí você pode dizer, mas é uma lenda urbana, você não tem um contexto das lendas urbanas. Você não tem, mas as lendas urbanas são tensas, são assustadoras. E Futon também não é assustador, então ele não cumpre nenhum dos dois papéis. Você nem se interessa pela história, nem se envolve com a história e também não fica assustado. Não fica. Sabe, você não. É uma história que, pra mim, não é boa. Ela é, como eu disse, desinteressante.
E é isso. Mas os outros contos da coletânea, embora muito impactantes e muito, muito bizarros, eu acho que bizarro é a palavra que define melhor essa coletânea e o Junji Ito em si. Mas eu recomendo.